Om Hara, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e hoje eu vou compartilhar contigo um caminho tribal, um caminho das tribos norte-americanas principalmente. Eu estarei falando do caminho do curador. E é importante que nós notemos que todos os seres, ou em todos os seres, existem um curador. Mas claro, quando nós falamos de caminhos de vida, existe o caminho do guerreiro, que eu falei na nossa última conversa. O guerreiro é o posicionamento, a força física, colocar limites, saber dizer não, ter coragem também, dançar, celebrar. E numa tribo nota-se claramente quem é um guerreiro ou uma guerreira. Mas nas tribos também existem curadores da alma, curadores do físico, curadores da mente. E o que ou como esses curadores vivem? Então vamos estudar. Os curadores, eles trabalham muito com a energia do coração. Energia do coração. E segundo esse livro extraordinário, O Caminho Quádruplo, que eu recomendo profundamente a ti, O Caminho Quádruplo, de Angelis Arrien, ela nos compartilha que existem 8 caminhos de cura. O primeiro deles é: a jornada de cura é uma jornada para a vida inteira. Porque muitas vezes eu tenho que me curar, muitas vezes eu tenho que curar o outro. Principalmente você que tem ou que vive de forma terapêutica, é um terapeuta. A palavra terapeuta vem de teraf, que é saber quem eu sou e cuidar do próximo. Então, se você é um curador, você tem sempre que cuidar de ti e cuidar do próximo. Você tem sempre que conhecer aquilo que você é e os teus potenciais. A segunda jornada é lembrar sempre a ideia da unidade e da interdependência entre todos nós. Ver as pessoas como irmãos, ver o alimento como irmão, os animais como irmão, o ar, o fogo, a terra, a água. O curador tem esse sentido de conexão por toda a vida. O terceiro item é abrir os braços àquilo que é mais temido, aquilo que nós mais temos medo. Por exemplo, temos muito medo da dor. Aceita a dor, observa a dor. Nota que a dor pode ser um instrumento de maturidade. As pessoas que não sofrem, que não têm dificuldades, não amadurecem, não se tornam uma grande árvore. Passam a vida inteira como uma semente que nunca desabrocha. O quarto caminho é abrir o coração sempre. E olha que nós temos muitos motivos no mundo para fecharmos o nosso coração. O curador sempre se trabalha para acolher aqueles que chegam próximos a ele. Ele vive uma vida, ou um dharma, que é um caminho de vida de acolher. O quinto item é perceber o divino em todas as formas, que é um processo de gratidão. Perceber que tem situações que eu não gosto, que tem momentos que não me trazem felicidade, mas mesmo assim eu agradeço. Aí entre os mantras do Ho'oponopono: sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Ho'oponopono, que é um sistema tribal e é um sistema dos curadores tribais. Depois, curar é criatividade, paixão e amor. É o sexto item. Está apaixonado pelo ato de viver, pelo ato de amar. Depois, o sétimo item é curar nossa própria sombra, que é a vaidade, que é o egoísmo, que é o medo. Tudo isso exagerado, né? Vaidade exagerada, egoísmo exagerado, medo exagerado, devem ser curados. E por último, é aprender a confiar na vida. Porque um xamã, um pajé, ele vai ter que saber lidar com a medicina da floresta, com os alimentos, perceber qual local pode ser criado uma moradia ou não, porque os povos tribais eram povos nômades, se mexiam muito. Pois bem, então esses são os 8 itens da cura. Quando nós falamos do curador também, existe algumas meditações, que eu falei do guerreiro na última conversa, que o guerreiro medita em pé, medita com a maracá, medita fazendo movimentos de animais. Já o curador, ele
cura, primeiro, contando histórias, contando metáforas. Jesus utilizava-se muito de metáforas. Falando de coisas bonitas, de coisas belas, não fazendo fofoca, não maledicendo, trabalhando com gratidão. Sempre que alguém me agradece alguma coisa, você, meu aluno da uma universidade, da Diana, sempre que alguém me agradece, eu agradeço a pessoa por ter me agradecido. Porque nós economizamos elogios, nós não agradecemos como deveríamos. Então o curador, ele conta histórias, ele fala de gratidão. Depois, o curador, ele toca o tambor. Vocês vão ver em algumas tradições tribais o toque de tambor. E claro que para isso é importante que você tenha uma formação xamânica para saber os toques do tambor. O tambor tem uma egrégora, uma tradição mais delicada que a maracá, que é o chocalho, que você pode criar os teus próprios toques. O tambor é interessante que um xamã compartilhe isso, né? Na minha escola, na uma universidade, nós temos a Sasha, que dá uma formação de terapeuta xamânico. Isso aqui em São Paulo. Existem outras formações pelo Brasil muito boas. Ou você aprender com um índio. Mas o índio faz com que o seu paciente entre numa jornada de cura escutando o toque do tambor. E as meditações do curador são meditações deitadas. Ele deita na mãe terra ou ele abraça uma árvore. Mas o deitar na terra ou abraçar uma árvore é uma conduta de você se render. O curador, ele se rende muito à vida. São aquelas passagens que Jesus diz: seja feita a tua vontade, eu me entrego para ti, faz o que tu quiser de mim. O guerreiro já não, foi na sua conversa anterior. O guerreiro, ele mantém o poder, ele assume as responsabilidades de modo geral só. Guerreiro a guerreira. O curador, ele percebe, natureza me usa, existência me usa, a planta sagrada que é a Jurema me usa, as montanhas, as florestas, ele se abre para tudo isso, ok? Depois nós temos também, dentro da visão do curador, segundo aqui esse livro Caminho Quádruplo, que fala dos 4 caminhos de uma tribo: o guerreiro, o curador, e eu vou nas próximas conversas falar do visionário e do mestre. Então, o curador, ele aprende a relaxar, a soltar. Então ele solta o quê? Primeiro, ele solta a necessidade de ser perfeito. Esses dias eu estava treinando Aikido e meu mestre falou uma coisa tão linda para mim, o Sensei Ricardo Kanashiro. Ele falou que no Japão, numa arte marcial, quando a gente se abaixa, das artes marciais que tem o Do, Karatê Do, Aikido, Judo, Budo, Kendo, quando você abaixa nessas artes marciais, significa que a máscara cai, que você tira a tua máscara. E numa arte marcial você tem que, nessas que tem o Do, que é um caminho espiritual, um caminho de paz, você sempre tem que pensar que não há inimigos, porque note você que está me escutando, você que está me vendo, se eu não tenho inimigo, eu vou brigar com quem? Uau, eu abro mão de muita confusão na minha vida se eu não tiver inimigos. Nós criamos os nossos inimigos, por isso que o curador vai curar isso. Pensa você, se você não tem inimigo, você vai brigar com quem? Isso é muito lindo. Então o curador, ele abre mão da perfeição, que é uma crença absurda, abre mão da intensidade, porque nós temos muito pouca tolerância ao tédio, né? Nós queremos o tempo inteiro emoções e agitações. Então o curador, ele abre mão disso, abre mão da necessidade de saber tudo, e isso entra muito nas questões das redes sociais, de acompanhar tudo, de querer saber tudo, de buscar tudo. O curador abre mão disso. E abre mão também de sempre acertar, ou de sempre dar resultados. Tem hora, eu falo muito isso para quem é aluno da uma universidade, aluno meu, vamos evitar de falar de cura. Hoje se fala muito cura, mas se nós curássemos tudo, se eu curasse tudo, eu pegava meu japamala que é meu colar de contas, né? Punha aqui meu colar e ia lá para o hospital do câncer agora.
Eu estou falando aqui contigo da Avenida Paulista, Hospital do Câncer, Avenida Paulista aqui em São Paulo. O Hospital do Câncer é ali na Liberdade. Puxa vida, eu iria lá agora e curava todas as crianças com câncer. Quem cura mesmo não usa a palavra cura. Ou quando usa fala curar a energia, curar o mau humor, mas curar fisicamente, não está nas nossas mãos fazer isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu ministro cursos de Reiki há tanto tempo, Reiki tradicional, Reiki Ho'oponopono, Reiki, que é o sistema xamânico, self-healing, e tudo isso é para nós nos sentirmos, se eu toco alguém com esse sistema, que essas pessoas sejam mais felizes, mais amorosas, mais gentis, mais energéticas, carismáticas, mas evitar de falar de cura, prometer cura. Mesmo Jesus falava, não sou eu que te cura. E agora eu vejo alguns pseudoterapeutas falando, eu curo isso, eu curo aquilo, enfim. Então, o curador, ele abre mão dessas coisas. Depois, ele vai procurar sempre aquilo que dá bem-estar para ele. Então, o curador, ele tira, por exemplo, comidas artificiais, mentirosas ou que causem sofrimento. Ele tira falta de exercício. O curador se exercita muito, não como o guerreiro, mas se exercita também. Diria que um exemplo, o guerreiro corre, o curador anda. Depois, ele tira a falta de... ele tira o mau humor. Tira o mau humor. Depois, ele ouve muita música. Eu acho que é mais fácil eu falar para você o que propicia a cura, né? A cura pessoal, isso eu sou responsável, muitas vezes não está nas minhas mãos, mas eu posso fazer o possível. Então, o que proporciona saúde? Dieta, uau, e o que não proporciona é dieta mentirosa. Depois, exercícios diários, traz saúde, falta de exercício não. Brincar, ter lazer, rir bastante, isso dá saúde. Mau humor não dá saúde. Música, sons, cantos, o curador usa mantra, usa sons de poder. Eu já te ensinei, Jurema, Tupã, Cunhantã, esses sons, Mahio, Mahio, Mahio. O curador usa os mantras, usa as orações, o Pai Nosso aramaico. E o que não causa bem-estar? Músicas que falam, muitas vezes exageradamente lascivas, negativas, músicas que falam mal de violência. O que traz saúde? Amor, toque, um tocar o outro, um ajudar o outro. O que perde saúde? Falta de amor, falta de apoio. Depois, hobbies legais trazem saúde. Natureza, beleza, alimentos, ambientes saudáveis e alimentos saudáveis nos dão saúde. O que não dão? Distanciamento da natureza. E o que nos dá saúde também é a espiritualidade, que você é um espiritualista. Ser uma pessoa fanática, ou que só olha um lado, ou eu estou certo e os outros não, isso acaba com a nossa saúde também. Então essa é a visão do curador. O curador, vamos ver as perguntas que ele trabalha, né? O curador, que isso é muito bonito, né? O curador, ele pergunta quais são os meus contos preferidos. E ele vai escolher um filme para assistir a dedo, ele vai ler um livro que ele vai escolher a dedo. Porque ele é o contador de histórias, ele tem uma cultura para falar de histórias, metáforas. Depois, quais são as histórias do curador? Então, quais são as suas histórias, se você é um terapeuta? Para onde você já viajou, quem que você já impôs as mãos, ou quem que você pôs a acupuntura, ou se você é um médico, quem que você já diagnosticou, ou um psicólogo, quem que você ajudou a ultrapassar uma situação. Então, quais são as suas histórias? Terceira, o que me bloqueia de eu ser amoroso? Que é aquilo que eu falei de abrir o meu coração. Numa tribo você logo vê quem é o curador, porque ele chega todo aberto para ti. Depois outro item, aonde que eu hoje estou oferecendo amor, estou oferecendo o toque, a compaixão. E aí mesmo, quando que eu pego isso da terra? Lembra que eu falei o curador? Esses dias eu estava no Rio de Janeiro, lá em Visconde de Mauá, e eu deitei no chão e senti a Mãe Terra entrando em mim, eu e a Terra, me dando conta que nós somos um. Claro, nós somos um com a Terra, isso é óbvio.
Se nós nos vermos lá da Lua, você vê a Terra como um todo, nós que dividimos tudo aqui. Mas nós somos Gaia, né? O planeta como um todo. Mas às vezes precisamos nos lembrar disso. É o que o curador faz, ele se lembra disso. Depois ele vai também pensar 4 itens, né? Quando que meu coração é pleno? Em que situação que eu estou pleno? Pleno de amor. Isso é uma questão. Segundo, em que situação que eu estou mais límpido, que eu falo a verdade, que eu expresso aquilo que eu sou, que eu uso palavras elogiosas, palavras gentis. Em qual momento que o coração está límpido? Terceiro, quando é que eu estou aberto para o amor? Às vezes nós sofremos com luto, com uma perda, e esquecemos essa capacidade de amar, né? É lógico que o luto nos dificulta bastante. Por isso que o curador, ele tem, nas situações mais difíceis, mais complicadas, o curador interno, não é que nós falamos, ele coloca a mão no coração, as 2 mãos, e pergunta para o coração, quais são as minhas dores hoje? O que está doendo? Ou o que está pegando? O que está dificultoso? E ele vai contar uma história para ele mesmo, né, de quais são as suas dores. E depois ele pode tocar um tambor, que você pode escutar tambores e dançar os sons de tambores. Tem a meditação que é a meditação xamânica, que eu ensino, que você imita uma águia, faz os movimentos da águia. Ela é muito curativa, porque você trabalha o tempo inteiro com o coração, com a energia do coração, chama meditação xamânica. E o curador também, ele escuta muito, né, como eu falei para vocês, o coração. Ele escuta o que ele está sentindo o tempo todo. E ele sabe que a vida tem prazer e dor, tem ganho e perda. Ele reconhece tudo isso e trabalha para curar as pessoas que não reconhecem também. Que na vida temos prazer e dor, ganho e perdas, elogio e críticas, honra e desonra. Nós nunca queremos ter perdas, nem dores, nem críticas, nem desonra, mas faz parte da vida e precisamos curar tudo isso. Então, eu quero fazer uma pergunta para ti. Como anda o teu curador? Como anda o teu processo de autocura? E se você é um terapeuta, como é que tu tens feito isso no mundo que nos cerca? Se você tem um interesse genuíno, um interesse de alma para esse assunto que é o xamanismo, as tradições tribais e, claro, tudo isso que eu compartilhei aqui contigo baseado nesse livro recomendadíssimo, O Caminho Quádruplo. Se tu tens interesse nesses caminhos, que eu sinto que são caminhos que nós podemos incorporar na nossa vida, que nós podemos ser mais mestres, mais guerreiros, mais curadores, mais visionários, respeitando que sempre um deles é mais dominante. Então, esse interesse se toca a ti, eu quero te fazer um convite. O convite eu tenho uma formação online, um ensino à distância, que se chama Xamã Self Healing. É a distância, ou seja, tu faz na tua casa, no teu computador, no teu tablet, no teu celular. E eu tenho gravado muitos cursos online, muitos cursos à distância. Esse daqui é um deles. Ele chama Xamã Self Healing, porque eu te ensino uma série de elementos de xamanismo, tem mais de 10 horas de aula, fora o material escrito, a prática da meditação xamânica, os símbolos desse sistema, as imposições de mão que você vai aplicar, o autotratamento, o ticum dos animais, que você faz movimentos de animais, além dos mantras de poder, a evocação de Jurema, a evocação de Mahayô, enfim, uma formação absolutamente completa, muito rica. E se você tiver interesse de fazer essa formação, você pode entrar no nosso site, que é humaniversidade.com.br, uma universidade de humano, com H, humaniversidade.com.br, ou telefonar no 50 55 2800. Olha, eu quero falar para ti, nós temos várias formações online, que é esse ensino à distância, e eu não quero fazer de forma nenhuma disso um comércio.
Eram vários cursos que eu não ministrava mais. Eu não ministrava mais o Xamã Self-Healing, que também tem o apelido de Reiki Xamânico, porque eu sentia dificuldade de transmitir em 5, 6 horas aula o conteúdo do mesmo. Assim como o tarô eu não ministrava mais, astrologia. E eu resolvi gravar tudo isso, por exemplo, meu curso de astrologia online, que você pode fazer também. Ele tem mais de 100 horas aula, mais de 100 horas aula. Você recebe umas 30 horas aula de cara na formação de astrologia, recebe na tua casa imediatamente quando você adquire a formação. Para formar astrólogos mesmo, competentes, sérios, cultos. E depois eu vou te dando material mensalmente, a formação vai para mais de 100 horas aula, para mais de 100 horas aula. E durante um ano eu vou te mandando material, vou te ajudando, porque todas as formações online, você mantém contato comigo numa área de aluno, e a ideia é formar terapeutas extraordinários, principalmente para quem está fora de São Paulo. Então nós temos de formação online o curso de Tantra, que não envolve sexualidade. O Tantra é muito maior do que massagens genitais, muito maior. É espiritualidade, é terapia, é massoterapia. Dá para aprender massagem tântrica online? Eu creio que sim. Dá para aprender shiatsu, hamato, iná, quiropraxia online? Eu creio que não. A massagem tântrica é muito sutil, então é possível sim ser um terapeuta tântrico à distância para quem não é de São Paulo. Para quem é, faz presencial comigo a formação. Temos essa formação terapeuta quântico para quem não é de São Paulo, também mais de 100 horas aula gravadas. Então você vai estudando na tua casa. Qigong, que são os treinamentos de energia também. Ho'oponopono, que é uma técnica extraordinária, que é o Reiki Kauna. Só que eu não dou iniciação à distância. Eu te dou alguns rituais para você fazer esses rituais e pertencer à tradição. E se você é de fora de São Paulo, a cada duas vezes por ano eu abro uma iniciação presencial aqui em São Paulo. Os cursos meus ficam 4 anos disponíveis para você fazer, 4 anos. Então eu chamo você para aqui para São Paulo e você recebe uma iniciação, que chama Parampará na Índia, ou Cabol na tradição cristã. Aí eu faço anuncio antes essa data e dou iniciação para quem é terapeuta tântrico nessa tradição, porque o Tantra precisa ter iniciação terapeuta tântrico, na minha opinião. No Reiki Xamânico para quem está fazendo, no Kauna. Mas se você também não quiser iniciação, você pode usar tudo isso, todas essas informações, mesmo no Tantra sem iniciação, fazendo um ritual e pertencer a essa tradição. A iniciação te dá uma força a mais, ok? Então, hoje eu falei aqui do caminho quádruplo e do Xamã Self-Healing, que é algo como um reiki xamânico. Eu uso o sistema Amadeus, mais o Mahyo, mais a tradição da Jurema, e mais elementos do xamanismo chinês, do Shaolin e outras técnicas, tudo com imposição de mãos. Então você pode entrar no nosso site, que é umauniversidade.com.br. Tem o canal do YouTube, que tem vídeos que não acabam mais, com pouca propaganda e muito conteúdo. Eu me sinto bem assim. Ou você pode telefonar 011 São Paulo 50 55 28 00, ok? E vai ser uma honra para mim, uma honra de verdade ser o teu instrutor, apontar um caminho a ti, ok? Aloha!